Graça e paz, igreja do avivamento. Vamos para a palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus: e o servo do homem de Deus. O nome desse servo aqui, do homem de Deus, como você conhece muito a Bíblia, qual o nome dele? Geazi. Olha que igreja conhecedora da palavra. Geazi, repita-se comigo: Geazi. E o nome desse homem de Deus? Eliseu. Qual é o nome do homem de Deus? Olha o que nós vamos aprender aqui hoje. E o servo do homem de Deus, Geazi, se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, senhor meu, que faremos? Sente-se aí, por favor. Quem já esteve aqui em algumas situações que você fez exatamente essa pergunta aqui: Senhor, o que eu vou fazer? Já passou por um momento assim na sua vida? Já enfrentou alguns gigantes que você não sabia e não fazia a mínima ideia de como você poderia vencê-los? Eu sei que sim. Talvez você esteja enfrentando esses gigantes hoje. Vamos entender o que estava acontecendo nesse cenário com Eliseu e Geazi. O rei da Síria, ele estava fazendo um investimento poderoso contra Israel. Ele estava se levantando contra Israel, estava atacando as cidades de Israel. Mas o Senhor falava com o profeta Eliseu. O Senhor revelava para o profeta Eliseu as estratégias do inimigo. E aí o que o profeta Eliseu fazia? Ia até o rei de Israel e dizia: ó rei, o inimigo está se levantando aí, e ele vai tentar investir amanhã em tal lugar. O rei de Israel se antecipava. Aliás, eu quero te trazer aqui já uma revelação. Aprenda uma coisa: quem se antecipa, governa. Repita-se comigo: quem se antecipa, governa. Quem quer administrar bem a sua vida, diga eu. Comece a se antecipar, meu irmão. Você quer começar a ter uma vida próspera? Antecipe-se aos problemas. Antecipe-se às situações adversas que você vai enfrentar. Mas pastor Fernando, como é que eu faço para me antecipar, para eu poder governar? Revelação. Por isso que a gente precisa buscar a revelação de Deus para a nossa vida todos os dias. A gente não sabe o mal de amanhã, pessoal. A gente não sabe o que nos espera amanhã. Então nós precisamos ter essa vida de oração. Não é só vir à igreja. Eu tenho falado isso aqui, eu tenho falado isso nas lives, eu tenho falado isso nos vídeos que eu gravo. Não adianta só vir na campanha quarta-feira. Não adianta só vir buscar a bênção, porque senão você recebe a bênção e depois o inimigo vai e rouba a bênção que você conquistou. O que é necessário? Vida de oração, vida de comunhão. Você tem que tirar todo dia tempo para falar com Deus. Tempo que você gasta falando com Deus, buscando a presença do Senhor, ouvindo, por exemplo, uma mensagem, participando comigo lá da live, assistindo a mensagem. Todo dia eu escrevo um estudo bíblico. Tempinho que você passa ali se alimentando daquele estudo bíblico é o melhor investimento que você está fazendo na sua vida. Você não está perdendo tempo. Por quê? Porque é fazendo essas coisas que você vai começando a ter uma visão espiritual. E aí o seu dia já começa muito bem, porque o Senhor começa a ministrar no seu coração, lhe dando ideias, lhe dando livramentos, lhe apontando caminhos que vão fazer com que você se desvie do perigo, que você não vá no mesmo caminho do que algo ruim lhe espera. O Senhor vai lhe dando sabedoria, lhe discernimento para você fazer as escolhas certas. Eu posso ouvir um amém? Tem que buscar, querido. Tem que todos os dias ter uma vida de entrega total, para que você possa ter uma vida com Deus. O Eliseu era um homem poderosíssimo de Deus. E aí o rei de Israel tinha essa vantagem.
todas as vezes que o rei da Síria tentou, se deu mal. Aí alguém chegou lá para o rei da Síria e falou assim: meu senhor, sabe o que acontece? Tem um tal de Eliseu aí, que ele é profeta. E aí, tudo que o senhor faz em secreto lá no seu quarto, as estratégias que o senhor dá para os seus generais em secreto lá no seu quarto, o Eliseu fica sabendo, porque o Espírito de Deus revela para ele, e vai na sua frente e conta para o rei de Israel. E aí o rei se antecipa e consegue vencer as lutas, as guerras. Aí sabe o que o rei da Síria decidiu? Vamos até esse profeta, vamos achá-lo. Reuniu o seu exército, irmãos, um exército inteiro para lutar contra um profeta, para pegar um profeta, para pegar o homem de Deus. Talvez você diga assim: pastor, que covardia. Mas Paulo, não é covardia não. Sabe o que a rainha da Inglaterra disse uma vez? Ela disse assim: eu prefiro que a Inglaterra ela guerreie contra várias nações do que contra um homem de oração. Ela tinha noção do poder de uma pessoa que tem uma vida de oração. Mas aí o rei da Síria não tinha esse entendimento. Ele foi até Eliseu, chamou lá o seu exército, reuniu o seu exército e foi até Eliseu. O Geazi, que era o servo de Eliseu, levanta cedinho. Quando ele abre a porta da casa do profeta para despreguiçar, quando ele olha no horizonte, ele fica desesperado. Ele vê a cena do inferno. Ele vê aquele montão de soldados armados com escudo, espada, com cavalos. E ele fica sem saber o que fazer. Aí olha o que diz o verso 16, rapidinho. Volta lá para o 15, filho, por favor. Tá aqui no finalzinho. Então o servo de Eliseu, Geazi, ele vai até o profeta, ele entra para casa, né, e fala assim: meu senhor, o que faremos? A perguntinha que eu comecei a mensagem: o que faremos? Estamos com um problema que não tem jeito. Aí sim, agora o 16. Aí o profeta disse: não temas, Geazi, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas irmão, Geazi só estava vendo Luiz. Geazi só estava vendo o profeta ali e ele, mais ninguém. Não havia nem os alunos da escola de profetas ali. Havia uma escola de profetas, mas nem os alunos da escola de profetas estavam lá. Só haviam 2 pessoas naquele exato momento ali. No entanto, o profeta está dizendo: Geazi, você está enganado. Nós temos mais do que eles. O que eu aprendo aqui, eu quero compartilhar com você. Quem quer vencer situações que você não sabe como vencer, diga eu. Você precisa ter a visão correta da situação. Não tem, irmão, não tem como resolver problemas se você não souber resolvê-los. Sabe qual é o maior problema de muitos religiosos? É achar que a vida deles vai ser resolvida com um passe de mágica. Tem gente que ela acha assim: eu vou na igreja e a minha vida vai mudar de um dia para o outro, como um passe de mágica. Não é assim, irmão. Não é não, pastor Fernando, não é não. E como é que a minha vida ela é transformada? É pela renovação do teu conhecimento. É por aquilo que você aprende, amadurece. É à medida que você vai buscando revelação de Deus. Deus vai revelando e você vai começando a ver o que você não via antes. Entenda uma coisa: se a sua vida está desse jeito, ruim, é porque você não está conseguindo ver a solução. Ou você não está conseguindo ver o que você está fazendo de errado. E enquanto você não conseguir enxergar os seus erros, você vai continuar em um deserto. E por mais que você seja uma pessoa que vem à igreja, alguém que ama Jesus, alguém que até tem um coração bom, isso não é o suficiente. Você precisa começar a ter o teu entendimento aberto e a tua mente ampliada pela revelação de Deus.
essa fé que Eliseu tem aqui, não é que ele era melhor do que Geazi. Não, pastor, não. É porque ele estava vendo o que Geazi não estava vendo. Essa calma, Lúcio, que o profeta está, é porque ele está vendo, irmão, o que ninguém mais estava vendo. Quando você fica nervoso, não levanta a mão. Quem já ficou nervoso aqui ou anda nervoso todo dia, não levanta a mão. Nervoso que eu digo, irmão, não é se estressando com alguma coisa, não. Nervoso que eu digo é preocupado, com medo, com insegurança, com crise de ansiedade, coração medo, coração disparado, crise de ansiedade. Se você anda assim, é porque você não está conseguindo ter uma clareza na sua visão dos fatos que você está vivendo. É porque você está inseguro. A insegurança é fruto da falta de visão. Quem aqui é motorista sabe o que eu vou lhe dizer. Quando você vai em uma região serrana, sobe a serra aí, por exemplo, Petrópolis, quando tem aquela neblina, aquela cerração, é horrível. Há uma insegurança tremenda no volante. Você não consegue ficar tranquilo, porque não está tendo a visão plena. Diga assim, a falta da visão e da revelação, diga assim, causa pavor, causa ansiedade. Hoje a gente vive uma geração que é a geração da crise da ansiedade. Não é mais nem a depressão, é a ansiedade, o mal do século. Falta de visão, falta de revelação. E falta visão, falta revelação, porque falta oração, falta vida com Deus. O tempo que você passa, e nós estamos nessa semana evitando redes sociais. Se você não entrou nesse propósito, entra comigo. Nós estamos tentando evitar redes sociais. Eu sei que a gente vive hoje num tempo que não dá para viver sem isso, principalmente quem trabalha. A gente precisa do WhatsApp. Hoje você vende no Instagram, você vende no Facebook. Mas o tempo que a gente passa nas redes sociais hoje rouba, meu irmão, o tempo com Deus. O tempo que você adquiriria revelação e visão através da oração. E aí sabe o que acontece? Você não sabe nem porquê. Vive com o coração na mão, vive aflito, vive com medo, vive inseguro, vive com medo de dar alguma coisa errada, vive escravo das suas emoções. Como é que muda isso? Como é que transforma isso? Fazendo o que agora Eliseu vai fazer por Geazi, para que os seus olhos possam ser abertos como os olhos de Geazi. Veja só, versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Veja só, agora Geazi está vendo o que o profeta também estava vendo. O que Eliseu teve que fazer? Orar. O que o profeta foi necessário ele fazer? Orar. O que é necessário para você fazer? Para você ter a visão, a revelação, sair do medo, da angústia? Orar. O que você não quer fazer, mas é o que é necessário fazer. Orar, buscar de todo o coração. Veja que agora que Eliseu ora por Geazi, os olhos dele são abertos. E agora ele passa a ter a visão espiritual. Irmãos, nós estamos cercados nesse mundo por 4 visões. Todo mundo vai sempre ter 4 visões, Pedro, que está ao nosso redor. Deixa só um pouquinho, filho. Só um pouquinho. Quantas visões nós vamos estar com elas o tempo todo? Quantas? 4. Vamos lá, qual é a visão? A primeira visão é a visão das pessoas que nos rodeiam. As pessoas que nos rodeiam sempre vão ter a visão delas e vão tentar nos influenciar com a visão delas. Fulano, eu acho que você não tinha que fazer isso. Eu acho que você tinha que fazer isso aqui.
Beltrano, se eu fosse você, eu não faria isso, eu faria aquilo. Visão dos outros. A primeira visão. Segunda visão, que a gente vai ter sempre ela, infelizmente, a visão das trevas. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém para destruir, observando. O mal, ele nos espreita. O texto sagrado diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Você pensa que está sozinho? Você pensa que está sozinha? Não. Estamos cercados por anjos e demônios. Diga-se anjos e demônios. Nós não vemos o mundo espiritual, mas o mundo espiritual nos assiste. Nós somos um Big Brother da vida real para o mundo espiritual. Tudo que você faz, que você pensa que está em secreto, no mundo espiritual você está nu. Eu e você estamos nu no mundo espiritual. É por isso que tem coisas que você faz escondido, que você depois é repreendido em público. E você colhe em público o que você às vezes semeia em secreto, porque o mundo espiritual foi testemunha do que você fez. Então, a visão das pessoas nos cercam, a visão dos espíritos imundos, elas também nos cercam. E tem a terceira visão, que é a nossa. É a nossa, humana, a minha visão, a visão do meu coração, aquilo que eu acho. E nós somos muito bons em achar coisas, não é verdade? Concorda comigo? Eu sou muito bom em achar. A gente tem que tomar maior cuidado quando a gente começar com esse negócio de eu acho isso, eu acho aquilo, irmão. Fala com o teu colega aí do lado, diga assim: cuidado quando você começar a achar. A gente começa a achar demais, Ricardo, e aí a gente quebra a cara. Essa é a terceira visão, é nossa, humana, pessoal do coração, que é enganoso, e a Bíblia diz: quem o conhecerá? E a quarta e última visão, que essa é a que Deus está mostrando agora para Geazi, que é a visão que o Eliseu já estava tendo e Geazi não estava tendo. A quarta visão é a visão de Deus. É a visão que vai fazer você se antecipar. É a visão que vai fazer você desviar-se do mal. É a visão da prudência. É a visão da sabedoria. É a visão do temor. É a visão que os teus olhos espirituais se abrem e você começa a ver o que ninguém vê. Você começa a enxergar o que ninguém enxerga. Quando uma armadilha se aproxima de você, quando uma cilada está sendo preparada, como estava sendo preparada para Israel, os teus olhos estão abertos, a tua mente está aberta e a revelação de Deus está com você. O Senhor te mostra as coisas e você tem tempo de se antecipar, tem tempo de evitar, tem tempo de acertar, porque você tem a quarta e mais poderosa visão, a visão dos céus. Tem muita gente, Sara, que não tem essa visão, a quarta, e é por isso que não consegue vencer. É por isso, Aline, que não consegue sair do lugar. Você precisa ter a quarta visão, é a mais importante, não deveria nem ser a última, mas eu coloquei ela como último aqui, porque é aqui a desprezada. É a visão do Espírito de Deus. Lembra quando Jesus, ele estava começando os seus discípulos, reunindo os seus 12? Ele foi até um homem chamado Natanael, e aquele homem, ele creu em Jesus, porque o Senhor falou para ele: olha, antes de você chegar aqui, eu já te vi debaixo da figueira. E digo uma coisa: você é um varão valoroso, é um verdadeiro israelita. Você não é falso, você não é como os fariseus, falso religioso. O Natanael fica assim impressionado com aquela revelação, e ele: nossa, como você me viu, você não estava aqui. Oh, meu querido, é a visão do Espírito. Eu conheci uma missionária, a missionária Maura, uma mulher de oração. Aquela mulher ficava 10 horas orando sem parar, e aí quando a gente chegava lá na casa dela para chamar lá no portão, ela já sabia quem é que estava batendo no portão. Você está entendendo, meu irmão? É isso que Deus quer fazer de você, minha irmã, mulher de oração. É isso que o Senhor quer fazer de você, meu irmão, homem de oração. O Senhor quer te dar uma visão que vai transcender a matéria. Versículo 18, filho. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere
peço-te esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então veja só o que uma vida com Deus, não é vida religiosazinha não, vida de falso crente, que tem gravata, terno, paletó, mas não tem vida de comunhão, não é isso não. Vida de verdade, de oração, no secreto com Deus. Veja só que interessante. Agora Geazi está vendo os anjos que estão ali. Anjos de guerra. Diga assim, anjos de guerra. Anjos são seres enviados por Deus aqui na terra para nos assistir. Todos nós aqui, querido, todos nós somos assistidos por anjos. As trevas, elas só não conseguem dominar a nossa vida e nos destruir, até tirar a nossa vida, porque estamos cercados pelos anjos do Senhor. Todos nós estamos. Você não precisa ser crente, religioso. Todo ser humano é cercado por anjos. Amém? Eles estão aqui a serviço do Pai. Jesus falou assim: cuidado, não ofenda ninguém, porque o anjo daquela pessoa que você ofendeu, naquele mesmo dia, vai estar no trono com o Pai. Entende? Isso dá a entender que cada um de nós, pelo menos um anjo, está de sentinela para nos guardar. Eu posso ouvir um amém? Agora você não precisa acender luz, acender vela para ele. Por que não precisa acender vela para ele? Porque ele já é um anjo de luz. O anjo que você precisa acender vela é o anjo que está nas trevas. E é por isso que os anjos das trevas, que são os espíritos malignos, eles se alimentam dessa luz das velas e de qualquer outro tipo de cerimônia que tem algum objetivo parecido. Por quê? Porque estão em trevas, precisam de luz. E agora Geazi está vendo esses anjos. E agora o profeta vai fazer um processo contrário. Ele ora ao Senhor para que o Senhor fira os inimigos ali de cegueira. Mas não é uma cegueira de ficar cego dos olhos físicos, uma cegueira espiritual. Para que ele fez isso? Para tirar aqueles homens ali daquele lugar e levá-los para outro lugar. Vamos lá, versículo 19, eu termino. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho. Olha só, eles estavam atrás de quem, gente? De Eliseu. Agora Eliseu é que está dando as regras. Eliseu é que está falando com eles: ó, vocês estão aqui equivocados. Não é este o caminho, não é esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Mas eles estavam atrás de Eliseu. Eles estavam vendo Eliseu, mas eles não conseguiam entender que era Eliseu. Isso é muito forte, gente. Você que anda com medo aí de levar uma bala perdida na rua, ser assaltado, ser roubado, tem crise de pânico, um montão de crise emocional que existe hoje, né? Síndrome, tanta síndrome, mal desse século. Se você começar a consagrar a sua vida, meu querido, você vai ficar invisível aos olhos do teu inimigo. O inimigo vai te buscar, mas não vai te achar. A palavra de Deus diz que Agar, ela estava em um deserto com um filhinho, um jovem, que estava entrando na adolescência. Eles iam morrer de fome e sede. Não tinha lugar perto para pedir ajuda, para comida. E ela então chora e diz: Senhor, nós vamos morrer. E aí a Bíblia diz que um anjo, olha só que lindo, um anjo, ele brada e diz assim: Agar, por que você está chorando? E ela diz: Senhor, não tenho nada para comer nem beber, eu e meu filho vamos morrer. E o anjo fala assim: olha ali, olha, para aquele lado ali, ó, tem um poço ali. E quando ela viu, tinha um poço. Esse poço, Deus não fez aparecer lá. Não foi um poço espiritual, era um poço que alguém um dia já tinha cavado, mas ela não estava vendo.
Existem soluções que estão tão perto de você e que você não está vendo, porque você está cego espiritualmente falando. Existem coisas que você poderia estar vivendo e você não está vivendo, porque você não está simplesmente enxergando. Uma ideia pode mudar a história da sua vida. Um posicionamento pode fazer toda a diferença na sua trajetória. Uma escolha que você venha fazer no alvo, acertada, na mosca, pode transformar completamente a tua vida. O que é que você precisa? Visão. Diga assim, visão. Diga assim, revelação. Enxergar o que você não estava enxergando. A H viu o poço lá, estava lá, mas ela não estava vendo. Talvez o amor da sua vida, a pessoa que você vai passar todos os anos com ela e ser tão feliz, ela está do seu ladinho aí agora da cadeira. Você só não estava vendo. Tem gente que deu uma olhadinha assim. Pastor, acho que não é para a esquerda não, melhor para a direita. Misericórdia. Essa revelação não é para mim. Talvez você só não esteja vendo do jeito que deveria ver. Não é? Talvez você só esteja vendo meio de lado, meio distorcido. Em nome de Jesus, vamos orar? Feche os olhos. Comece a buscar Deus. Comece a pedir ao Senhor. Quero ser de oração, Senhor.